Boa tarde a todos. Vamos começando aqui a mobilizar o pessoal. Cadê o pessoal? Tá chegando aí pouco a pouco. Estamos começando aqui essa live da trilha Transcarioca. A turma está começando a chegar. Nós vamos conversar. Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso amigo Isar Asimov. Isar já tá entrando aí. Vamos esquentar um pouquinho aqui, deixa a turma entrar mais um pouco aí, Isar. Vamos esquentando aqui com o pessoal. Nós vamos conversar um pouco, né? Só para quem ainda não conhece, a trilha Transcarioca é uma trilha de longo curso em área urbana. Foi a primeira trilha de longo curso em área urbana implementada no Brasil. São 180 quilômetros. Vai ali desde das praias ali da Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, cruza toda a cidade, Parque Natural Municipal do Grumari, Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Nacional da Tijuca, pega ali o Parque Natural Municipal da Catacumba, Paisagem Carioca, Monumento Natural do Morro da Urca e do Pão de Açúcar. São 180 quilômetros, chega até o Pão de Açúcar, na zona sul do Rio de Janeiro. Sai da zona oeste, cruza a zona norte, praticamente toda, pelas florestas e chega na zona sul. E hoje, né, e essa trilha, a trilha Transcarioca, ela tem inclusive servido de inspiração, não apenas para outras trilhas de longo curso no Brasil, também em outros países, pessoal na Colômbia, pessoal em outros países que tem trocado experiências, né, a turma do movimento Trilha Transcarioca, que é o grupo de voluntários que estão trabalhando aí junto com os gestores das unidades de conservação para a implementação da trilha, para o seu manejo, para a sua sinalização, para os seus cuidados. E ela tem servido de inspiração para outras trilhas e servido de inspiração para a rede brasileira de trilhas de longo curso. Então hoje já são mais de 60 trilhas cadastradas na rede, do Oiapoque ao Chuí, do leste ao oeste do país. Nós temos montanhistas, ambientalistas, profissionais, gestores de parques e reservas públicas e privadas do Brasil inteiro engajados nesse movimento de implementar trilhas como um instrumento de conservação, como um instrumento de resgate da conexão das pessoas com a natureza, de reconexão das pessoas com a natureza. E nesse contato e nessa pegada é interessante também pensar, o pessoal se preocupa, poxa, mas isso não vai causar impacto? Levar as pessoas para essas áreas de floresta, para essas áreas de natureza, não vai provocar impacto? Bom, isso é também um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, até para mostrar o seguinte, de que maneira que essas trilhas de longo curso contribuem com a conservação dessas áreas, contribuem com a conservação da biodiversidade e, principalmente, qual é o papel dessas trilhas para o trânsito da fauna. E essa questão da fauna é o que a gente vai conversar com o Isar Asimov, que conhece muito do assunto. O Isar é biólogo, tem anos de experiência, é doutor em botânica, pós-doutorando na área de ciências ambientais e florestais, já escreveu 2 livros, é autor de 2 livros, um chama-se Ensaios da Fauna do Rio de Janeiro, e o outro um guia de plantas da região do Planalto de Itatiaia. Tem mais de 30 artigos técnicos e científicos publicados, e é uma pessoa que tem se destacado aí nos últimos anos. Quando o assunto é fauna, aparece fauna em área urbana, a turma vai lá e chama o Isar, que é um cara que tem estudado bastante do assunto. Então, fazendo aqui essa préviazinha, eu vou convidar aqui o Isar. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, vamos lá. Isar, e a ideia é que a gente possa bater esse papo, né? Vamos gastar aqui, investir aqui um tempinho para que a gente possa conversar um pouquinho com o Isar. Isar, boa tarde, meu amigo. Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Boa tarde, Beto. Tudo bem? Agradeço aí mais uma vez o convite e espero que a turma goste da live, que aprenda um pouco com a gente e que consiga debater também. Beleza, a gente que te agradece por gentilmente aceitar aí o nosso convite, se juntar aí conosco nesse movimento. E eu queria começar, Isar, conversando com você, nos últimos, nessa história de pandemia, né, um dos assuntos que vira e mexe estão falando na mídia é que os bichos estão saindo para a cidade.
os animais estão ficando saidinhos, o pessoal está todo mundo trancado em casa e os bichos estão circulando pelas áreas. Aí uns dizem que não é bem assim, é porque a gente está mais em casa e está prestando atenção. E nós tivemos alguns episódios muito interessantes aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, um na cidade do Rio de Janeiro e outro aqui na região metropolitana, em Duque de Caxias, que foi a aparição de onças pardas, de sussuaranas, no Rio de Janeiro. Parece que tem anos aí que não aparecia, né? Que estavam consideradas extintas. E comprovamos, aí uma aparição. Teve uma fake, né, que todo mundo viralizou, dizendo que era uma onça, e não era. Você foi, inclusive, chave para esclarecer esse mistério. E a outra que, de fato, está aí, e você também está envolvido tentando ver se encontra, se esse bicho é encontrado novamente. Como é que é isso, Zara? Assim, como é que é isso mesmo? Os bichos estão ficando mais saidinhos? Ou isso é um comportamento que nós é que estamos agora prestando mais atenção nessas coisas? Beto, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Com a pandemia, as pessoas ficam em casa, então tem menos barulho, as ruas ficam mais vazias e os animais, eles já circulam por ambientes periurbanos e urbanos, né? Sem considerar as aves, que elas estão por todos os locais. Mas quando você pensa numa onça parda, normalmente a onça parda ela tem um comportamento de deslocamento por ambiente periurbano. A gente fala até que ela é vagabunda, né? Que ela passa pela rua e tal. Mas com a diminuição de barulho, de circulação, é provável que isso facilite a passagem do animal, porque ele deixa de ficar mais assustado. E, de fato, a gente tem... Para confirmar isso, de fato, na verdade, teria que ser feito um acompanhamento mais a longo prazo, em outros locais, né? Não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades. Hoje mesmo passou no Espírito Santo, mostrando vários animais que estão aparecendo na cidade, inclusive onça parda, jacaré. Então, para ter certeza disso, tem que ser feito um estudo cuidadoso para avaliar, para de fato a gente poder falar, né? Para não cair na questão da fake news. E o que acontece também é que muitas vezes acaba circulando fotos e vídeos de animais que não são, por exemplo, no Rio de Janeiro. Essa semana a gente teve um vídeo que circulou de algumas araras canindé dentro de um tronco de uma palmeira, com uma lagoa no fundo. Eu olhei e falei, pô, esse bicho não existe no Rio de Janeiro. A não ser algum que foge do zoológico ou de algum criador, não existe no Rio de Janeiro. E aí eu olhei a lagoa e achei meio esquisito. Falei, bom, teve um lugar que eu fui alguns anos atrás que chama Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E lá, de fato, é um ambiente que tem a lagoa, tem a palmeira e tem as araras. E daí eu fiz uma pesquisa rápida e lá tinha na internet a foto das mesmas araras dentro do buraco da palmeira. Então, nesse período, além da gente ter alguns registros interessantes, né, da fauna se aproximando da cidade, a gente tem as questões da fake news, como você mesmo colocou, a questão do gato, né? Que apareceu no Morro da Viúva. Primeiro foi colocado como se era uma onça no Morro da Urca, depois a gente investigou, usou o Google Earth e tal, e descobriu que era no Morro da Viúva e era um gato. E depois, ainda no final do dia, eu descobri que um gato grande amarelo tinha fugido, e eu entrei em contato com a dona. Foi super engraçada essa história. Mas em relação às onças, essa onça parda que apareceu em Guaratiba, ela é muito interessante porque o último registro de onça parda no Rio de Janeiro, o relato, né, que não tem foto, foi para mais de 80 anos. Então, ter ela registrada aqui, e no momento a gente não tem nenhum criador que tenha onça parda, né, no seu bioparque, né, o antigo zoológico, o zoológico em Volta Redonda e um criador em Angra dos Reis, a gente não tem onça parda em criador. Então, a chance de, pelo menos nos legalizados, né? Então, a chance de um animal ter fugido e ter ido ali para Guaratiba, para Pedra Branca, Reserva Biológica de Guaratiba e Parque Estadual, acaba sendo anulada, né? A gente não tem animal em cativeiro, então isso é muito interessante, tentar identificar de onde que esse animal teria vindo, né? Já é conhecido, embora não existam muitas publicações, que os animais jovens machos são aqueles que costumam
sair dos remanescentes e buscar novas áreas, né, para constituir ali Procurar um uma casal fêmea, e procurar ter uma outra filhos. área, exatamente. Exatamente. E aí, eu conversei com um amigo que também trabalha com essa questão de resgate de fauna em São Paulo. São Paulo tem um número muito maior de onças na cidade e a maior parte são jovens machos. Então, de fato, a gente teve o caso de Guaratiba e teve o caso da onça que a gente participou da soltura ontem, que também era um jovem macho. Então, isso é muito interessante, porque ter um animal desse de volta mostra que o ambiente, mal ou bem, está com um predador de topo, e para esse predador de topo existir no ambiente, é necessário que existe toda uma teia abaixo dele, uma cadeia trófica abaixo dele, né? Com grandes herbívoros, de médio e grande porte, pequenos e médios roedores e marsupiais. Então, isso é muito interessante. A gente sabe que na cidade do Rio de Janeiro, embora a gente tenha remanescentes florestais, como a Floresta da Tijuca, o Parque da Pedra Branca, esses lugares eles são muito impactados. Então, muita da fauna que já existiu já foi caçada, e isso faz com que você acabe não tendo animais de médio e grande porte, como, por exemplo, outros gatos pintados. Na Floresta da Tijuca, a nossa amiga Catiúcha fez um estudo lá, ela é funcionária do parque, um estudo de longo prazo com armadilha fotográfica e não registrou nenhum felino. Embora ela não tenha colocado as armadilhas em trilhas, isso é uma questão interessante, já que o assunto de hoje é trilha, as trilhas são, assim, no geral, se você quer registrar um felino, principalmente de grande porte, como onça, jaguatirica, elas caminham mais pelas trilhas. Porque caminhar pela trilha é mais fácil para caçar. E você consegue alcançar uma velocidade maior sem ter que ficar desviando de galho, por exemplo, correndo no meio da floresta. Quer dizer, Então, a deixa eu Catiúcha. pegar um gancho aqui. Quer dizer que quando a gente abre uma trilha numa floresta, no caso, para um animal topo de cadeia que tem esse comportamento da caça, acaba sendo, pode ser favorável para ele. Exatamente. Para esse tipo de. E aí, o interessante, Beto, é que a onça parda ela costuma ser caminhar muito pelas trilhas. E alguns animais passam a evitar também. Então, no momento que a gente não tem o predador de topo na trilha, pode ser que outros animais utilizem a trilha. Mas no momento em que ele está na área, outros animais passam a evitar. Isso já é sabido. E também, alguns estudos têm mostrado que alguns animais, como por exemplo primatas, como por exemplo o muriqui, uma espécie ameaçada de extinção, que eu trabalhei lá no Parque Nacional do Itatiaia, muitos anos atrás, quando o número de trilhas era um pouco menor e a visitação também, esses animais eles eram registrados em altitudes mais baixas. Com o aumento do turismo e do uso das unidades de conservação, do uso público das unidades e abertura de novas trilhas, esses animais passaram a subir na floresta, evitando o contato. Então, assim, alguns animais vão querer evitar o contato com os humanos pelo barulho ou por os humanos representarem de alguma forma alguma ameaça. Em compensação, outros sim vão utilizar a trilha. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Tanto para uma forma de algumas espécies evitarem se aproximar, enquanto outras, de fato, passam a utilizar a trilha. E também a gente pode considerar que a trilha é uma forma da gente se aproximar e entrar, de fato, entrar entre aspas, né, na natureza, se conectando com o ambiente, observando os animais, tendo uma sensação de bem-estar, porque, de fato, o ambiente florestal, o cheiro da mata, aquele clima faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo. E isso contribui para que essa questão do conhecimento das espécies e da valoração das espécies passe a caminhar paralelamente a partir do momento que a gente dá mais importância para as trilhas. Então, trilhas como a Transcarioca são fundamentais para a gente ter a todo momento pessoas ali. Quanto menos a gente fala das trilhas, quanto menos a gente fala da fauna que existe nas trilhas,
tem uma chance maior de pessoas irem causar algum problema ali, né? Entre aspas, quanto menos a gente fala da biodiversidade, maior a chance de alguém querer passar a boiada por ali, né, Beto? Boa, bem lembrado, Zé. Agora, antes da gente entrar mais a fundo nessa questão de como é que as trilhas podem contribuir, deixa eu voltar ali numa informação da história das araras canindé. Eu até respondi isso num grupo, né? A pessoa me perguntou, eu vi a imagem. E aí é o seguinte, Zé, já tem arara canindé de volta no Rio de Janeiro. É uma área de ocorrência natural. Há mais de 200 anos não se tinha registro. As araras canindé desapareceram, né? Foram todas capturadas. Né? Um animal foi muito predado do ponto de vista do tráfico, né, de animais. Há mais de 200 anos não se tinha, já estava considerada extinta, mas o programa Refauna, né, que você deve conhecer, o programa Refauna que está no Parque Nacional Tijuca, eles estão trabalhando com reintrodução de bugio, né, do macaco barbado, do jabuti, da cutia e de araras canindés. Então, no ano retrasado, se eu não me engano, foram 20 casais que foram soltos. E quando eu vi o primeiro vídeo lá do casalzinho no oco de uma palmeira, eu olhei, aí a pessoa falou, dizer que é na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí eu falei, eu respondi para o pessoal, olha, não é impossível, porque as araras canindés que foram reintroduzidas na Tijuca já foram vistas, e aí tem vídeos, já foram vistas sobrevoando o arpoador. Isso, eu vi. Aí eu falei, bom, se elas sobrevoam lá da Tijuca até o arpoador, vai que um casal resolveu parar ali no coqueiro, ali na lagoa. Só que, ao mesmo tempo que eu respondi isso para o pessoal, que foi uma maneira que eu encontrei de dizer, olha, já está de volta a arara canindé, a gente estamos sendo bem-sucedidos na reintrodução dessa fauna que foi extinta. Ao mesmo tempo, eu vi a imagem do entorno e falei, só que esse negócio não está parecendo o Lagoa Rodrigo de Freitas, não. Tinha uma gramínea que chegava até o espelho d'água. Eu falei, olha, eu não sei onde é. Não parece o Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas poderia sim, já é possível sim, ver arara canindé ali no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Já viram até no arpoador. E aí isso é importante para a gente entender de que maneira que essas áreas naturais, estando preservadas, mesmo quando você teve um impacto muito grande sobre a fauna, é possível você fazer um resgate, é possível você fazer uma reintrodução, é possível você fazer esse retorno dessa fauna desaparecida e extinta naquele local. E aí você comentava, eu queria voltar para o gancho que a gente estava indo, né? Quer dizer, quanto mais pessoas frequentam as áreas naturais, isso aí tem pesquisas mostrando isso. Né? O pessoal fala, olha, área de floresta, área de vegetação nativa erma, que não vai ninguém, é território de caçador. Caçador adora a área que não vai ninguém. Caçador não gosta de parque nacional com trilha, com visitante, com usuário. Até porque trilha, visitante e usuário, na menor das hipóteses, está sempre atraindo um guarda-parque, um prestador de serviço, alguém que está fazendo a manutenção da trilha. Então, essas pessoas, e que são pessoas que têm um senso de pertencimento, que têm essa coisa do cuidado com a natureza, elas se tornam, né, mesmo que voluntariamente, elas se tornam como se fossem guarda-parques. São guardiões. Sim. São pessoas que estão ali cuidando da floresta. Né? E que essa presença constante acaba espantando quem está ali para fazer o que não deve. Caçador, ladrão de palmito, ladrão de cipó. Essa turma acaba, ou vai para uma área mais longe, a gente gostaria que eles não fossem para lugar nenhum, que voltassem para suas casas e parassem de perturbar a fauna. Mas naquela área acaba tendo esse papel. E isso aí você estava comentando, quer dizer, além do fator físico das trilhas, as pessoas, né, essa movimentação positiva, e aí isso é sempre importante lembrar, quer dizer, não estamos falando de lotar as trilhas de pessoas, de fazer atividades que são completamente inadequadas para os espaços. Nós estamos falando de um uso qualificado, um uso cuidadoso, um uso que tenha critério e que tenha o respeito com aquela área natural, o respeito com a natureza. E em alguns casos, eu queria te devolver aí a palavra, em alguns casos você tem situações onde o jeito é tirar as pessoas de um local, seja porque tem ali um momento de nidificação, de reprodução de alguma espécie, ou porque é um ambiente muito frágil, e às vezes o usuário não entende, acha que, mas eu tinha que ir a qualquer lugar.
Como é que é isso? Você já teve que lidar? Você, na tua apresentação, não comentei, mas você já foi gestor de unidade de conservação, já foi gestor de parque estadual. Como é Sim, que é isso aí? Às vezes, sim. mesmo aquele usuário que é um ambientalista, que é uma pessoa que cuida da natureza, às vezes ele não compreende que acessar alguns espaços seria inadequado, porque pode colocar em risco o próprio espaço que ele quer visitar. Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Beto, em relação ao uso público, tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, é a questão do monitoramento do uso público em si. São poucas as unidades que realizam esse monitoramento, porque esse monitoramento vai fazer com que você saiba quantas pessoas podem caminhar na trilha. Não que um indivíduo que está na trilha mal intencionado possa causar um grande problema. Você limita ali 30 pessoas na trilha, mas pode ser que essas 30 sejam os maiores problemas daquele ambiente. Então, é necessário que as unidades de conservação municipais, estaduais e federais, aquelas que ainda não têm implementado ainda o controle do uso público e monitoramento, que isso seja feito. Tá? A gente sabe que manejo de trilha, isso já é uma coisa assim que faz parte da unidade de conservação. Muitas vezes, esse monitoramento da trilha e o controle do uso público não é feito por falta de pessoal, né? A gente sabe que é um desafio imenso trabalhar em unidade de conservação, normalmente são poucos funcionários, o território muito grande, mas pelo menos naquelas trilhas que são as mais visitadas da unidade, é interessante que se tenha um controle. E a outra coisa em relação ao uso público é que você ter trilhas que permitam que pessoas consigam desenvolver atividades e também você ter o monitoramento da trilha, seja pela fiscalização, seja pelo guarda-parque, faz com que aquilo que você falou inibe a presença de caçadores e de pessoas que querem fazer pichar placas, ou arrancar uma planta, ou coletar uma bromélia, coisas desse tipo. E também, Beto, o interessante é que quando você pensa em reintrodução de fauna, é muito importante que um trabalho de fiscalização contra a caça seja feito paralelo, porque senão você vai enxugar gelo, Uhum. você vai reintroduzir uma espécie que é super ornamental, com belas cores, que muitas pessoas gostariam de ter em casa, e aí você não faz o trabalho de fiscalização paralelo, né? Aumenta o esforço. A gente sabe que as unidades fazem trabalho de fiscalização com apoio da polícia, da polícia ambiental, da polícia civil, mas isso tem que ser bem casado para que os recursos não sejam perdidos, a biodiversidade não seja perdida. Então, trabalho de reintrodução tem que ter um trabalho de educação junto, senão não vai para frente. E a gente sabe que é muito bom você caminhar numa trilha e ver a cutia que foi reintroduzida. Eu mesmo tive na Floresta da Tijuca, estava passando de carro, e aí tinha um jabuti atravessando a rua, bem devagar, né? Então, rapidamente eu parei o carro, carreguei ele mais para dentro da floresta, né? Porque eu não sei o motorista que está vindo atrás se ele é bem intencionado ou não. Eu também tenho pesquisa com fauna atropelada, né? A gente sabe que é comum, por exemplo, alguns motoristas, quando vem uma cobra na estrada, eles desviam o Joga o caminho carro para para poder cima da cobra. atropelar para cima da cobra. Foi feita uma pesquisa lá no sul, colocaram cobras de mentira para ver se de fato tinha alguma relação. E os motoristas desviavam, quer dizer, eles miravam na cobra. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem o uso público na unidade, você tem trabalho de reintrodução, isso tem que ser muito bem casado com a questão da fiscalização para evitar que a fauna continue sendo perdida. Agora, deixa eu pegar A gente estava falando sobre a questão de como que as trilhas funcionam, né? Nessa questão das pessoas. Beto, Oi, Beto, eu lembrei de uma coisa diga. interessante.
é que muitas vezes essas trilhas elas precisam ser, ao longo do tempo, manejadas e às vezes fechadas. Você bem falou, por exemplo, a nidificação de uma ave, ou você tem ali no costão rochoso uma espécie rupícola que só tem ali. Então é interessante que a trilha seja, por um determinado momento, desviada, ou até, se for o caso, modificar o seu trajeto. Porque, da mesma forma que é importante ter a pessoa educada, caminhando na trilha, podendo ver as bromélias, orquídeas, o bugio, é importante que aquela biodiversidade que está naquele local ali não seja alterada, não seja pisoteada. Então, algumas unidades de conservação que a gente tem trilhas passando pelo afloramento rochoso, como, por exemplo, o Pão de Açúcar, e também ali no Parque Municipal Natural da Prainha, ali é interessante ter esse cuidado de evitar o Ali tem um pisoteio. cargo simbólico, né? Tem um mirante ali que tem uma polêmica, a Sim, turma sim. quer acessar, mas é uma área muito, muito Isso, frágil, muito isso. restrita, né? Exatamente. E a gente sabe que nos afloramentos rochosos a gente tem uma diversidade de espécies muito grande e várias espécies ameaçadas. Eu mesmo publiquei em 2016 um trabalho relacionado ao mestrado profissional que eu fiz no Jardim Botânico e que eu fiz um mapeamento de 2 bromélias ameaçadas de extinção. Esse trabalho foi interessante, que a gente ampliou os pontos de ocorrência de uma dessas bromélias mais de 20 vezes. Então, a gente fez um sobrevoo e conseguiu ir identificando nos afloramentos rochosos onde ela ocorria. E essa bromélia, que é aquela Alcantareia glasiolana, é uma bromélia linda, bem de grande porte, ela acumula água, tem perereca que só se reproduz dentro dela. Ela é uma das únicas espécies que consegue sobreviver após as queimadas. E aí isso é interessante porque ela passa a ser, então, além de ser uma espécie ameaçada, ela é uma pioneira. Então, ela é fundamental para que a gente cuide dela com carinho, porque, de certa forma, mesmo com o impacto do fogo no ambiente de afloramento rochoso, aquela bromélia vai garantir que, meses depois, aquela área seja repovoada novamente. Embora, Beto, a gente saiba que algumas espécies não toleram as queimadas, né? E aí elas acabam desaparecendo. Eu sei que esse assunto da queimada ia acabar entrando em algum momento, então, já aproveitando, Beto, eu trabalhei, minha tese de doutorado foi acompanhando a dinâmica da vegetação de campo de altitude lá em Itatiaia após as queimadas, e daí a gente verificou vários resultados interessantes, mas um deles é preocupante, que é a questão que muitas espécies ameaçadas não são capazes de resistir ao fogo. E aí a gente acaba, a cada ocorrência de queimada, a gente perde algumas espécies e, por outro lado, espécies que são mais comuns, que conseguem se reproduzir mais rápido, acabam ocupando o lugar Vão dessas. dominando o ambiente. Então, Você o vai fogo simplificando no futuro, vai simplificando o em ambiente, médio, você vai homogeneizando a simplificando o paisagem. ambiente. É. Isso mesmo. E aí, nesse momento, Beto, a gente tem ali na divisa de São Paulo e Minas Gerais a 4ª montanha mais alta do Brasil, que tem campos de altitude magníficos e pouquíssimos estudados, né? Que é uma travessia, uma das travessias mais bonitas do Brasil. Tá? A Serra Fina, onde tem a Pedra da Mina, está queimando, então os bombeiros e brigadistas estão lá. O Sávio Monteiro, que é o gestor da RPPN, onde tem acesso, ele acabou de entrar em contato comigo, falando que o meu apoio é importante lá. Eu vou combinar com ele essa semana para ver se eu consigo ir lá, colaborar com o trabalho de perícia, né, após ter cessado o fogo, e identificar as espécies que foram perdidas, né, porque muitas vezes o bombeiro, o brigadista, ou até mesmo o funcionário da unidade de conservação, não tem o conhecimento das espécies que estão ali. Então, um dos resultados dos meus trabalhos com fogo está relacionado à avaliação dos registros de ocorrência de incêndio. A cada incêndio florestal na unidade de conservação, é obrigatório que seja feito um registro, onde você coloca qual foi a causa, qual foi o agente causador, qual a área que foi queimada, qual o período do ano, se estava chovendo. E daí, a partir disso,
você consegue fazer um planejamento preventivo para atacar e evitar que aquela nova causa tenha como consequência uma nova ocorrência de incêndio. E, Agora, Beto, me diz uma coisa, infelizmente... Isa. Desculpa te Ah, interromper, mas me diz uma coisa. tá, Você falou da questão da causa do incêndio. A gente está entrando num isso. período, né? Nós estamos no período de seca. O pessoal fala muito das queimadas da Amazônia, né? Aliás, essa semana até o presidente da República resolveu falar sobre queimada da Amazônia, né? Falou um monte de bobagem, mas, né? Ok. Ah, e aí, eu queria saber o seguinte: aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e nessa região, por exemplo, que você citou ali, a região da Mantiqueira, a região dali da Serra do Mar, qual é a principal causa? O que causa? Porque o pessoal fala, combustão espontânea, o raio Não. caiu e queimou. Conta pra gente, Isaac, o que causa incêndio em área natural? Ô, Beto, essa pergunta é fácil de responder, né? Na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, é o homem. O principal agente causador das queimadas é o homem. E esse estudo que eu fiz em 2016, dentre esses registros de ocorrência de incêndio que eu estava mencionando, as unidades que possuem esses, porque várias unidades estaduais não têm uma documentação das ocorrências de incêndio, isso é um problema, porque se você não tem um dado histórico, você não consegue planejar como que você vai agir, tá? E muitas unidades municipais também não têm o histórico, então, assim, eu fiz esse levantamento, eu fiquei um pouco, poxa, o incêndio é uma das principais ameaças e a gente não tem dados básicos para ter um planejamento contra ele. Mas, nas unidades federais, sim, elas preenchem lá o registro de ocorrência, o ROI, que é a abreviação. E daí, Beto, nesses ROIs, o que fica claro são duas coisas importantes. Primeiro, que o trabalho de perícia é um trabalho que é difícil de fazer e muitas vezes você não descobre o agente causador. Por isso que muitas vezes pega fogo e ninguém é multado. Assim, vamos supor, o cara é vizinho de uma unidade de conservação, vai fazer uma queimada do lixo dele, isso é comum, né? As pessoas juntam lixo, e aí o fogo sai da propriedade dele e entra na unidade de conservação. Hoje em dia, com o uso de imagem de satélite, dá até para você conseguir identificar o início da queimada. Onde foi que começou o fogo? Como é que aquele fogo foi chegar até ali? Isso. Mas se a pessoa entra na unidade, toca o fogo e sai, fica muito difícil você identificar. Isso é uma das coisas, né? Muitos desses registros de ocorrência de incêndio não têm um agente causador identificável. E aqueles que têm, 99% é causa humana. E a maior parte, aqui para o Rio de Janeiro, é balão. Então, um dos maiores problemas que a gente tem é balão. Então, muitas vezes você vê aí áreas queimadas. Essas áreas que estão queimando são principalmente aquelas que têm material combustível. E a gente sabe que um dos principais materiais combustíveis vegetal que a gente tem no Rio de Janeiro são espécies exóticas. Então é fundamental, isso é uma outra coisa. Gramínea que fica seca, que gera alto material de combustão, por isso a dificuldade, inclusive, a vertente norte ali do Parque Estadual da Pedra Branca, é um desafio reflorestá-la, é um desafio manter a floresta ali, porque mesmo os esforços de reflorestamento que o pessoal do Programa Mutirão Reflorestamento lá da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os próprios esforços do Parque Estadual da Pedra Branca, pega fogo, né? Porque a gente continua com essa tradição de soltar balão. Eu diria que é o cenário da tragédia perfeita, né? A época que soltam balão é a época Exatamente. que a vegetação está mais propícia a pegar fogo. Seco. Né? Então, talvez se a tradição de soltar balão fosse no Natal, não fosse tão perigoso, né? Do ponto de seria perigoso para várias outras razões, continua sendo crime ambiental, e isso é importante a gente reafirmar. Isso. Soltar balão é crime ambiental. Não é cultura, não é tradição, é crime. Está previsto na lei, é crime ambiental e dá multa e cadeia. Isso. Beto, uma outra coisa interessante que você havia mencionado é a questão do incêndio de causas naturais, né? A gente sabe que isso acontece,
Em outros biomas, né, na Mata Atlântica, isso é muito raro e existem sim registros de queimadas originadas por raio. E quando a gente vai ver o período do ano que mais cai raio é no verão. E o verão é o É período do quando a ano que floresta mais está mais chove. úmida. Isso. Então, os incêndios de causas naturais na Mata Atlântica, normalmente originados quase 100% originados por raio, eles queimam uma pequena área, porque logo no dia seguinte, ou então a área está úmida, ele não vai para frente. E a questão dos crimes ambientais, a nossa legislação ela é muito boa, mas infelizmente o crime ambiental ele não é assim tão, ele não assusta muitas pessoas. Então, o pessoal solta, diminuiu bastante a questão de soltura de balão, né? Mas ainda assim continua soltando, as pessoas continuam capturando aves e levando em feiras para vender. Então, muitas vezes essa pessoa já foi presa, ou quer dizer, já pagou uma multa, ou já foi autuada, não pagou nada e continua ali fazendo novamente. Então, ter uma legislação que seja assim, que amedronte mais as pessoas, isso é fundamental, porque senão acaba compensando o crime ambiental. Ele é multado, paga R$ 500 e o passarinho ele vende por 2.000. Então, para ele tá bom aquilo, ele continua no lucro. Não, Então, inclusive tem análises que já foram feitas, compilações de informações que mostram que os grandes responsáveis por captura e tráfico de animais silvestres, todos eles já foram presos, já pagaram multas, já foram autuados inúmeras vezes, são renitentes. Aquela questão, não basta você ter uma legislação avançada, uma legislação que seja adequada, é preciso que ela seja efetivamente implementada e que essa sensação de impunidade ela sirva, quer dizer, que a pessoa não sinta essa sensação de impunidade para não ser visto como um estímulo para ela seguir fazendo aquilo que ela está fazendo. Mas deixa eu voltar para a questão do fogo. Você falou da questão da dificuldade que as unidades de conservação, que as áreas protegidas têm de ter pessoal para, inclusive, fazer ações de prevenção, né? Construir isso, aceros, montar um sistema de isso. vigilância, ter uma equipe preventiva bem treinada e tal. A turma do Mosaico Carioca, né? O Mosaico Carioca, para quem está assistindo aí não sabe, uma espécie de... É onde se reúnem todos os gestores das unidades de conservação que ficam na cidade do Rio de Janeiro. Não importa se ela é de gestão municipal, estadual, federal ou particular, eles fazem parte do Mosaico Carioca. E a turma está conversando, eles estão fazendo aí várias conversas, exatamente para tentar preparar, para tentar articular uma força, assim como a gente tem. Né? Hoje a gente tem aí centenas de voluntários que colaboram, junto com os adotantes dos trechos da Transcarioca, que colaboram com a manutenção e sinalização da trilha. Fazem a parte do manejo, fazem a parte da sinalização. Nós temos um aplicativo no celular que funciona, chama-se Guardião da Trilha. Então, o próprio usuário, se ele identifica uma árvore caída, ou uma placa que está vandalizada, ou algum problema de sinalização, ele faz o registro ali no aplicativo e o adotante ou o gestor da unidade de conservação daquela área vai receber, né, automaticamente aquela informação e vai, então, tomar as providências necessárias. E a turma do Mosaico Carioca está conversando justamente para ver de que maneira, para essa parte de prevenção, mas também para os primeiros combates a incêndio, claro, pensando em como é que vai ser o treinamento desse pessoal, como é que vai equipar essa turma, para que você possa ter também essa turma que vai fazer a prevenção. E aí eu fico pensando aqui, Isso. você falou do caso lá da Serra Fina, né? E eu pensando aqui nos amigos lá da Transmantiqueira, que é uma outra trilha que faz Isso. parte aí da rede brasileira de trilhas de longo curso, que, de repente, essa grande força-tarefa de voluntários que está se juntando Brasil afora nessa implementação das trilhas, essa pode ser uma outra força, né? Quer dizer, a turma está bem Isso. orientada e bem preparada, seja para poder observar e rapidamente saber como Isso. acionar o bombeiro ou quem acionar, formação de brigadas voluntárias de combate a incêndios. Eu acho que essa turma que conhece a floresta muito bem, às vezes o cara não é nem ele que vai entrar no combate, mas ele vai auxiliar o bombeiro. O cara conhece a trilha, conhece o atalho, Exatamente. sabe onde é que... Olha, eu sei chegar lá Isso. mais rápido.
e ele vai servir como um É, guia. Eu acho que isso talvez sim. é um outro aspecto, né? Quer dizer, quando você É, junta as trilhas de longo curso com os voluntários associados a elas, isso também para essa questão do combate ao incêndio pode ser também uma ferramenta interessante, você não acha? com certeza, Beto, é interessante você tocar nesse assunto. Eu tenho agora 2 artigos que foram aceitos para publicação sobre fogo em unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro. Um para a Reserva Biológica de Araras, em que a gente fez um acompanhamento ao longo dos anos das ações de prevenção e combate das queimadas. Então, a gente vai ter ali uma base de dados que vai auxiliar a unidade de conservação a tomar novas decisões. E o outro artigo, em que eu estou como primeiro autor, foi um estudo de caso muito interessante aqui do lado do Parque Estadual do Grajaú, que é vizinho à Floresta da Tijuca. Então, nessa unidade de conservação, Beto, ela é administrada em parceria pela Prefeitura do Rio. Ali a gente tem um problema de queimadas muito grande, porque a vegetação, parte da vegetação no interior e grande parte no entorno é o capim. É. E ali tem Sobe ali face pelo Morro do norte. Elefante, ali por trás do Pico Perdido de Isso. Andaraí, pega fogo E todo aí ano. é fogo. Ali tem ainda problema, muito problema de balão, então aqui da minha varanda eu consigo ver os balões sobrevoando, e também a questão dos moradores do entorno. Um dos problemas que a equipe de trabalho preventivo estava tendo era conseguir acessar algumas áreas sem encontrar com algumas pessoas armadas e que poderiam, de alguma forma, representar uma ameaça. Então, infelizmente, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita montanha, tem muitas comunidades pobres e tem esse poder paralelo que muitas vezes acaba atrapalhando o trabalho. Mas vamos à questão mais importante, que é a questão do voluntariado. Nesse trabalho no Parque Estadual do Grajaú, a gente fez um acompanhamento de 2009 até 2018 e a gente verificou que antes de ser implementada ações de cooperativa e ações voluntárias, o número de ocorrências de incêndio era maior do que a partir do momento em que foram implementadas ações de cooperativa com associações, em parceria com outras unidades de conservação e com a própria comunidade. Então, a partir do momento em que foram estabelecidas parceria com a associação de morador, e os moradores passaram, sim, a contribuir de maneira voluntária com o parque, a redução do número de incêndios foi significativamente diferente. Então, os recursos humanos e os recursos materiais do Parque Estadual do Grajaú são muito pequenos, muito pequenos. Vai ter uma tabela no artigo mostrando. É impressionante. Você não tem brigadista, materiais de prevenção do fogo você não tem. Então, nessa tabela que eu coloco no estudo, eu mostro os recursos materiais e humanos do parque e os recursos humanos e materiais das ações de cooperativa e voluntariado. Então, o voluntariado ele cumpre muito bem a demanda que o parque não consegue ter de recursos. Então, esse trabalho voluntariado é fundamental, principalmente para o trabalho preventivo, porque o trabalho preventivo ele é mais barato e você evita com que sejam perdidas espécies ameaçadas de extinção com a queimada, bombeiros que possam vir a morrer. Quanto custa uma espécie ameaçada de extinção queimada? Quanto custa a vida de um bombeiro queimado? Morto. Sabe? Então, o trabalho preventivo ele é fundamental. A gente não precisa nem chegar nesse extremo. Se a gente pensar o seguinte, quanto custa uma operação de combate a incêndio? Certamente Sim, ela custa 10, 15 muito vezes maior. mais do que uma operação de prevenção do incêndio. Isso. Né? Eu fiz esse cálculo, Beto. Eu fiz esse cálculo para os trabalhos lá de Itatiaia. Então, você envolve diversos brigadistas, tem que pagar a alimentação deles, combustível de aeronave, combustível de caminhão, é uma interação muito grande de pessoas, então é muito caro. E uma outra coisa que eu queria aproveitar, Beto, para mencionar,
é a questão da divulgação das informações de maneira correta. Quanto mais a gente divulga no Instagram, no Facebook, na internet, no YouTube, ações preventivas, seja de não caçar ou não soltar balão, ou de ir caminhar na trilha, com pessoas que conheçam aquela área, isso diminui muito as chances de ter pessoas causando problema. Então, o fato de hoje em dia, qualquer passarinho ou qualquer elefante marinho que aparece na praia, isso rapidamente é noticiado, é importante que as pessoas que vão trabalhar em parceria com o jornalista passem informações científicas verídicas. Então, assim, ultimamente eu tenho bastante contato com jornalistas e eles me pedem informações e eu vou nos artigos. Eu posso não ser especialista em elefante marinho, mas eu corri lá nos artigos para saber, de 1954 até 2008, quantos Quantas animais desse aparições de grupo elefantes marinhos foram vistos? Né? Quantos avistamentos? exatamente no litoral brasileiro, quantas no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, eu descobri que os animais que mais aparecem desse grande grupo aí, dos pinípedes, é o lobo marinho, em seguida o elefante marinho. Então, quanto mais qualificada e mais técnica e científica a gente consegue dialogar com jornalistas e com pessoas que ajudem na divulgação, é melhor, porque aí a gente evita fake news, evita de acreditar em coisas que alguma pessoa falou e a gente não sabe se é verdade. Então, a divulgação das informações ajuda a prevenir queimada, ajuda o cara a não querer mais soltar balão, ajuda o outro a não querer passar e pisar naquela planta que só tem ali, que está ameaçada. Então, quanto mais a gente divulga a biodiversidade, isso é importante, principalmente para os pesquisadores, porque eu sou pesquisador, mas já fui gestor de unidade de conservação, já fui professor universitário, então eu tenho um conhecimento que ele trafega um pouco por essas diferentes esferas, então eu entendo um pouco a demanda de cada um. O pesquisador ele está preocupado, muitas vezes pelo sistema que ele faz parte, apenas em publicar os dados e a divulgação para o grande público acaba não sendo de maneira satisfatória. Então, Esse é essa o desafio, divulgação né, nas Eduardo? mídias é muito importante. E Oi, tem uma Beto. questão do desafio da difusão científica, e eu acho que isso, inclusive, vai merecer uma outra live, porque isso é toda uma história sobre isso, que é também uma questão de linguagem, né? Quer dizer, a academia, ela não é treinada, né? Quem está na academia é treinado para ter uma linguagem própria, aquela linguagem dos papers, dos artigos científicos. Isso, E isso, isso. para a grande maioria da população, não é uma forma de comunicação que seja compreensível. Então, um grande desafio, e eu acho que você é uma pessoa que está começando a se destacar, tem se destacado nessa linha, de traduzir. Você pega uma informação científica, um artigo científico, e traduz isso, porque eu acho que a expressão é traduzir. Tem que traduzir para poder entender em palavras simples. Eu tenho visto o jornalista desse assunto dos corredores. Né? O pessoal fala dos corredores ecológicos, corredores florestais, essa coisa das trilhas de longo curso formando corredores. E aí tem um senso comum que não, corredor é aquilo que é físico. Aí outro dia, para a gente pegar um gancho aqui, eu não consigo falar publicamente sem trazer esse assunto. Outro dia a gente falou da floresta do Camboatá, lá, né, que estão querendo... Primeiro, a primeira coisa que querem fazer com a floresta do Camboatá é tirar-lhe o significado e a relevância e a definição como uma floresta. Então, os políticos... não é nada, aquilo lá é um matinho, sem nenhuma importância. Não tem importância nenhuma. E uma das coisas, outro dia, que eu ouvi um político falando, era que não, falam que ela é um corredor. Não é um corredor nada, ela está isolada. Porque a gente, né, defendeu que não, ela tem um papel de conectividade entre os três maciços. É uma conectividade ecológica, não é uma conectividade física. Então, tentar traduzir essas informações não é simples, não é trivial. E quando a gente vai levando isso para essa ideia das trilhas, quando a gente pensa nos corredores, esses corredores, quer dizer, essa conexão, ela nem sempre é uma conexão física,
Mas quando você tem os corredores, quando você tem as trilhas, ela pode se tornar uma conexão física que vai criando essas interconexões entre áreas. Mas é possível eu ter uma conexão, é possível ter um papel de uma área de floresta no ambiente urbano que tenha uma função fundamental para a conexão entre os outros três, mesmo que ela não esteja conectada fisicamente, não é isso? Isso, perfeito. Beto, isso é muito importante. Na área acadêmica, a gente costuma utilizar o termo de stepping stones, que são ambientes que a fauna ela utiliza para se deslocar grandes distâncias. Por exemplo, uma ave, de repente, ela não vai conseguir cruzar do maciço Jericinó-Mendanha até o Parque da Tijuca. Se ela consegue parar em alguma área nesse meio de distância, é fundamental para continuar o deslocamento. Por exemplo, que seja um abrigo temporário para ela repousar até exatamente. seguir a viagem para o outro maciço. A mesma coisa a onça-parda. De repente, se ao longo desse deslocamento que ela vai fazer, ela encontra uma floresta, dentro da floresta, assim, o risco para ela ser atropelada e tal é zero. Então, você ter esses remanescentes que, de certa maneira, funcionem como corredor é fundamental. Além do que também, Beto, a floresta do Camboatá ela tem uma diferença em relação às outras florestas que existem no Rio de Janeiro, que, diferente de outros ambientes montanhosos, né, que a gente tem, nossos maiores remanescentes florestais são em ambientes montanhosos, porque se não fosse montanha, talvez seria tudo casa e prédio. A floresta do Camboatá, talvez até por ser uma área militar, ela conseguiu manter ali a existência de uma floresta de terra baixa, que a gente não consegue encontrar em outras áreas aqui É no o Rio de último Janeiro. remanescente de floresta e terra É baixa o da último cidade. O resto todo remanescente. virou cidade, virou asfalto, concreto, prédio, avenida, por aí vai. E a gente tem uma biodiversidade ali, e também que é fundamental que ela continue existindo, porque esse fragmento, ele, além de garantir que exista biodiversidade ali dentro, ele fornece uma série de serviços para a comunidade que está ali no entorno. O ar mais puro para respirar, o clima mais ameno para viver. Imagina você passar num lugar muito quente, que não tem uma árvore plantada. Imagina você morar do lado de uma floresta. A sensação é muito melhor. Então, assim, além da biodiversidade em si, existem serviços que muitas vezes não são computados dentro do estudo que avalia o impacto. E também, Beto, tem uma questão interessante que a gente tem outros circuitos, né, em outros estados, como, por exemplo, em São Paulo, que é historicamente utilizado para as corridas. Quem tem interesse em ver, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, pode deslocar para São Paulo. O próprio campeão, multicampeão, Lewis Hamilton, falou que não quer que seja derrubada uma floresta para colocar um circuito. Então vamos escutar o campeão. Pois é, não Então, faz nenhum sentido, né? E a gente não tem faz visto o seguinte, Isa, e se fazem tanta questão assim de um autódromo, se é algo que realmente precisa, não precisa destruir a floresta do Camboatá, ali do lado. Do mas em lado outro tem outra área local. militar, sem uso militar, ela tem um uso parcial, e nós estamos falando de um pedacinho da área. Outro dia alegaram, não, mas é porque aquela área não pode abrir mão, o Exército Brasileiro, se abrir mão da área do Jericinó, pode não ter capacidade, comprometer sua capacidade de resposta numa emergência nacional. Eu falei, rapaz, se a nossa capacidade de resposta militar depende de 8% do Jericinó, nós estamos lascados, porque não é possível que seja isso que vai impedir. E é uma área que não tem floresta, é uma área que não tem espécie ameaçada, é uma área que não tem esses serviços ambientais que você muito bem lembrou que tem ali no Camboatá. Ô, Zá, a gente está quase. Temos aqui mais uns 5 minutinhos para a gente. Estou vendo algumas perguntas aqui. A gente nem percebe, né? Mas me fala mais um pouquinho dessa coisa de. Eu estava lendo outro dia um estudo feito na Appalachian Trail, nos Estados Unidos, que é uma das trilhas de longo curso mais conhecidas, e os caras começaram a monitorar biodiversidade e monitorar algumas espécies que eles foram percebendo
de que maneira elas iam se distribuindo ao longo do território, e iam se distribuindo ao longo da trilha. E a interrogação é justamente o seguinte: bom, isso é um aspecto positivo, porque eu estou aumentando, como a gente já falou aqui, estou aumentando a proteção dessas áreas, mas talvez, dependendo dessa movimentação, isso pode colocar em risco também alguns ambientes de propagação de algumas espécies para ambientes inadequados. Daí a necessidade do monitoramento e do manejo. Como Exatamente. é que você tem acompanhado um pouco sobre isso, essa questão dessa fluxo de espécies que nem sempre é o fluxo desejável que a gente quer? Beto, isso é interessante. A gente acaba entrando na questão das espécies exóticas, né? Exóticas invasoras. Todas as unidades de conservação, todas, têm espécie exótica invasora, seja da fauna ou da flora. E são poucas as unidades de conservação que fazem manejo. Seria muito importante que fosse feito manejo, por exemplo, dessas espécies que a gente comentou mais cedo, que acumulam combustível, né, para fogo. Mas se você for ver, às vezes a abertura de uma trilha facilita a entrada de espécies exóticas, né? Então, por exemplo, você pega umas espécies de ervas, como por exemplo aquela zebrina. Sim. Poxa, lá em Ilha Grande, as trilhas são cobertas pela zebrina ali, a trilha da Praia Preta, coberta. Na Floresta da Tijuca, tem determinadas vertentes que são lotadas de jaqueira. A gente sabe que a Floresta da Tijuca já vem fazendo o manejo da jaca, mas que não é um trabalho simples. Uma coisa é você manejar algumas espécies herbáceas, outras são áreas grandes, monodominantes de jaqueira. E sem contar que tem setores da Tijuca que estão totalmente tomados por jaqueira, né? Da Tijuca e do Parque de Mendanha também, né? Tem áreas que você olha, sobrou praticamente só jaqueira de vegetação de árvore, né? Então, é fundamental. A gente tem uma defasagem muito grande, Beto, em relação ao incentivo do trabalho nas unidades de conservação. Muitas vezes a gente acaba tendo que boa parte do trabalho tem que estar relacionado às ações voluntárias, né? Por um lado, isso é bom, porque o trabalho acaba sendo realizado, mas seria muito interessante se a gente tivesse equipes maiores nas unidades de conservação. A gente sabe que isso é um desafio, né? O estado do Rio de Janeiro está quebrado e o último a receber alguma verba serão as unidades de conservação. É a área ambiental, assim como no Ministério do Meio Ambiente, é um dos que tem menor quantidade de recursos para trabalhar, né? Então, a gente tem, por exemplo, os saguis, o mico-estrela, o sagui de tufo preto, eles estão presentes em todas as unidades. Os primatólogos históricos, aí, como Coimbra Filho, há mais de 40 anos já falava que a gente tem que manejar esses bichos, mas você vai ver as ações de manejo, são super importantes, a gente tem 3 ou 4, e aí você acaba fazendo a esterilização do animal, o controle químico, e coloca ele de volta na natureza. Então, assim, não é fácil a questão de manejo de trilha, exige uma série de profissionais ali que vão fazer o monitoramento da trilha, vão fazer o manejo das espécies exóticas, vão reintroduzir as espécies que já não existem mais no ambiente. Então, tudo isso está relacionado à trilha. Então, essas ações que fazem com que a biodiversidade retorne e que você retire espécies que venham a causar problema, são fundamentais para você ter uma trilha que você consiga depois monitorar o registro de novas espécies, como essa que você mencionou lá nos Estados Unidos, né? Pois é, e quando você tem as pessoas na trilha de maneira organizada, com grupos organizados, bem orientadas pela informação científica, bem orientadas pela academia, você consegue ter essas pessoas a favor, do monitoramento, porque é aquela história da ciência cidadã, quer dizer, o advogado, o técnico de enfermagem, o eletricista, o cara que faz caminhada e que com a orientação devida, que vem da ciência, que vem da academia, não é no botequim que ele vai encontrar essa informação, ele tem que ter a informação da academia, ele consegue monitorar e consegue ajudar nesse controle, né? Então, eu queria, Isa, estamos aqui, vai fechar aqui mais 20 segundinhos, eu queria mais uma vez te agradecer muito
pela generosidade, por esse papo, agradecer a todos que nos assistiram. Nós vamos deixar esse vídeo no IGTV e vamos colocar também no canal da Transcarioca no YouTube. Isá, grande abraço. Obrigado, Beto. Muito obrigado. Um abraço. Tamo junto.